Comissão de Agricultura aprovou um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta reafirma, então, que as terras são apenas ocupadas na data da promulgação da Constituição. E sobre o projeto, então, eu vou conversar agora com o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso, presidente também da comissão. Muito bem-vindo, boa tarde. Oi, Simone, boa tarde a todos os ouvintes aqui do Agro Mais. Prazer, uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre a Comissão da Agricultura, as políticas voltadas aí ao agronegócio, principalmente em defesa do homem no campo. O deputado que é do Mato Grosso do Sul. Deputado, o texto, ele retoma, então, a tese da demarcação. Proposta regulamenta, então, a demarcação. Quais são as regras, então? Bom, um texto que foi bem redigido pela Coronel Fernanda, autora do projeto, com a relatoria do deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, que também fez mudanças significativas, E a base do texto é o marco temporal que nós aprovamos, o ano de 2023, se eu não me engano, que hoje encontra-se judicializado, E hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, dá mais uma resposta, a essa segurança jurídica que hoje se encontra abalada, Simone, visto que o Supremo Tribunal Federal hoje tirou totalmente as nossas prerrogativas, principalmente com a aprovação dessa lei, a derrubada do veto do presidente Lula quanto ao marco temporal, mas hoje a Câmara também traz uma nova resposta e nós aprovamos esse projeto do marco temporal importante na Comissão da Agricultura e Pecuária essa semana. E uma vamos falar assim, dos pontos, é a defesa do ano de 1988, que é o ano da promulgação da Constituição, ou seja, as terras que foram ocupadas até o período de 1988 e as terras que tinham litígio já jurídico até 1988, essas terras são passíveis de demarcação, e as que não se encontram nesse litígio ou não estavam ocupadas, elas saem fora do imbróglio jurídico, até para trazer uma confiança, hoje, para quem quer investir em propriedade rural, para quem quer realmente olhar o agronegócio como uma fonte de negócio e trazer essa segurança jurídica para o produtor rural do Brasil todo. A gente sabe que a FUNAI era o único órgão que destinava essas demarcações, então hoje a FUNAI, dentro desse projeto, perde um pouquinho dessa força e traz para o Congresso Nacional a força de aprovação de qualquer MP, de qualquer demarcação que seja feita, que seja homologada pelo presidente da República. Agora, o Congresso Nacional, se essa lei for aprovada, passando pela CCJ e pelo plenário, o Congresso Nacional irá ditar também a sua votação, se é a favor ou contrário. Isso traz um peso muito forte, porque o Congresso pode vetar demarcações futuras, e também uma estabilidade nessa questão de demarcação, Mariana. Já vista que dentro da CPI da FUNAI, que foi feita anos atrás, ficou comprovado que esses laudos emitidos por antropólogos são laudos falsos, laudos que realmente traz vamos falar assim, uma instabilidade jurídica e também uma desconfiança geral, tanto por parte da classe política quanto por parte dos produtores rurais, que não entendem a posição de alguns laudos feitos por antropólogos. Então, com certeza, esse projeto de lei vai dar um ar de segurança maior e pode, sim, trazer uma estabilidade nesses novos processos demarcatórios pelo Brasil todo. O deputado, outro destaque, então, desse texto que passou aí nessa primeira fase, nessa comissão, é previsão, então, de indenizar proprietários que tiveram boa-fé adquirir a sua propriedade, abrangendo tanto a terra nua quanto as benfeitorias, com uso, então, garantia desse uso da área até o pagamento devido?
Sim, nesse projeto já consta a indenização pelas benfeitorias, que já era constitucional em 1988. A gente perdeu aí o nosso sinal com o deputado. Voltamos com o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, presidente, então, da comissão, que estava falando em relação nessa indenização para os proprietários, né, deputado? Oi, Simone, eu estou te ouvindo perfeitamente. A gente estava falando, antes de cair a nossa conversa, que o texto, ele retoma, então, a tese da demarcação e também prevê aí o pagamento para os proprietários, não é? Sim, como eu estava dizendo, na Constituição de 88, o relator da Constituinte, ele colocou que as benfeitorias seriam indenizáveis, mas tirou as terras nuas. Nesse texto agora desse projeto de lei, a autora, deputada Coronel Fernanda, incluiu também as terras nuas e trouxe também uma garantia que é o direito de retenção da área até que seja indenizada, ou seja, para a gente não desapropriar o produtor rural e ele ficar esperando 10, 20, 30, 40 anos essa indenização, ele terá direito à retenção do imóvel dele, que fora demarcado, até o pagamento da indenização pela terra nua e pelas benfeitorias. Esse é um gatilho de segurança também para aqueles que entram nessa demarcação, que investiram tudo, que é o bem de sustento da sua família e que realmente tem os seus processos aí demorados na parte do governo quanto à restituição e à indenização das benfeitorias e agora da terra nua. Então é um importante instrumento aí para trazer esse equilíbrio também, viu, Mariana? Deputado, Viu, Mariana? Não por isso, deputado, desculpa. não por isso. Deputado, então, o texto, a gente vem falando aqui, ele retoma, né, a tese da demarcação, mas recapitulando, o senhor já trouxe um pouquinho aqui, mas em 2023, então, o Supremo declarou inconstitucional o marco, né, que traz a temporalidade de 5 de outubro, né, como essa data, então, para demarcar as terras indígenas. O Congresso foi lá, aprovou a lei, o tema voltou, então, a ser questionado no Supremo, e o ano passado, em 2024, o Supremo buscou, então, esse consenso, não é? Com as partes envolvidas. O STF realizou reuniões de conciliação, nós demos algumas aqui, não teve esse consenso geral entre as partes, mas surgiram, então, sugestões em um anteprojeto a ser enviado ao Congresso. E eu pergunto, esse texto já chegou aí ao Congresso, deputado, e diante disso tudo que eu falei aqui, nessa recapitalização, recapitulando, então, o tema, esse texto, esse projeto que foi aprovado agora na comissão, ele pode ficar enfraquecido diante, né, de uma lei que já foi aprovada aí no Congresso desse mesmo tema? Olha, nós estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa judicialização do marco temporal. O marco temporal foi muito trabalhado, né, na casa por vários anos, né, e a gente aprovou com uma grande margem de votos favoráveis aí, tanto na Câmara quanto no Senado. É um desrespeito do Supremo Tribunal Federal atropelar nessa decisão do Congresso Nacional. É mais um caso de usurpação das prerrogativas que nos foi confiada, Simone. Agora, esse projeto que foi aprovado agora na comissão, ele não enfraquece. Eu acho que ele até se empoderou um pouquinho mais, porque ele traz uma discussão ele traz para a discussão várias, vamos falar assim, classes que ficaram fora da discussão, né? Além da FUNAI, hoje trouxe o Congresso Nacional para essa discussão nesse projeto e também os municípios afetados, os prefeitos, em cima de uma discussão, de audiências públicas que são importantes, esse debate aí da população e principalmente dos municípios que são diretamente afetados. Aqui, do lado de Dourados, aqui da minha cidade, tem um município de Douradina, que hoje vive com uma invasão indígena em cima das propriedades, né? E a gente vê que, dentro do estudo
aqui em Douradina, praticamente o município vai deixar de existir. São 12.800 hectares em estudo antropológico aqui, demarcatório, que se forem realmente aprovada, sancionada essa demarcação, o município deixa de existir. Então, tem que se debater com os prefeitos, com a população do município, o caso de uma demarcação dessa que realmente é incabível para o poder público e para o próprio município ser retirado toda essa fonte de renda aí que o agronegócio traz para o município. Então, traz os municípios nessa discussão, traz o Congresso Nacional nessa discussão e, principalmente, traz a indenização da terra nua, que é tão importante hoje para o produtor rural. Tem outros projetos também, tem a PEC lá no Senado, tem a PEC do Alceu Moreira, se eu não me engano, que é a indenização de terra nua na Câmara Federal. Então tem outros projetos em andamento no Congresso Nacional que realmente falam também sobre o marco temporal, e se o Supremo Tribunal Federal continuar nessa tese de entrar nas prerrogativas, cada vez mais vai fortalecer essas PECs, que são projetos de emenda constitucional, que daí sim o Supremo Tribunal Federal não vai poder discutir, porque quem tem a prerrogativa de mudar a Constituição é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Deputado Rodolfo Nogueira, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente. Esse projeto aprovado aí na Comissão de Agricultura, ele vai seguir para outras comissões, né, antes de ir para plenário, né? Mas a gente continua acompanhando esse projeto, viu, deputado? Mas, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma boa tarde para o senhor e até a próxima. Simone, muito obrigado pelo espaço e com certeza esse projeto pode trazer sim uma estabilidade e uma segurança jurídica que hoje está perdida no agronegócio e para o homem do campo. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. Seguindo aqui, gente,